Oi, turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam cheios de energia para iniciarmos mais uma semana, não é mesmo? Hoje iniciaremos a nossa apostila número 3, que é a nossa apostila do terceiro bimestre. E para a aula de português de hoje, a Pro preparou para vocês dois assuntos. O primeiro, nós vamos falar sobre discurso direto, né? Quando a gente usa o travessão e os dois pontos. E o outro assunto é sobre palavrinhas escritas com G e palavrinhas escritas com J. Vamos começar? Começar falando do discurso direto. E aqui vai então um exemplo. Hoje eu estava falando com a Bia de manhã e ela disse assim: "Não fui correr com meu cachorro ontem." Como ela disse desta forma exatamente, o texto vem entre aspas e logo depois de dois pontos. Então ficou, abre aspas, "não fui correr com meu cachorro ontem." Fecha aspas, exatamente como ela disse. E há também outro modo do discurso direto. Por exemplo, hoje eu estava falando com a Bia de manhã e ela disse assim: "Não fui correr com meu cachorro ontem." Nós usamos neste caso o travessão, para mostrar que é a fala da Bia, do jeito que ela disse e logo depois de dois pontos. É a outra forma, então, de fazer o discurso direto. Legal, não é mesmo? Então, pessoal, aprendemos que no discurso direto é sempre o personagem que fala diretamente, não tem a interferência de um narrador. Eles, os personagens, né, conversam entre si. E nessas falas usamos o travessão e sempre os dois pontos antes da fala do personagem. Um exemplo, pessoal, de onde vocês podem encontrar bastante discurso direto são nos gibis. Nos gibis, os personagens sempre falam entre si. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre as palavras que são escritas com G e as palavras que são escritas com J. Quando a gente sabe, né? Como a gente sabe quando escrever as palavrinhas com G ou com J? Então, para isso, existem algumas regrinhas, pessoal. Observe as sílabas. Agora vamos ler em voz alta as 4 sílabas. G, 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 Gi. Ao fazer a leitura em voz alta, percebemos que as sílabas são diferentes, porém o som é o mesmo. Então, vamos ver algumas regrinhas para ficar mais fácil a diferenciar a escrita. Vamos lá? Usamos a letra G em substantivos terminados em agem, igem, ugem. Exemplos: massagem, fuligem, ferrugem. Usamos a letra G em palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Exemplos: naufrágio, colégio, relógio. Escrevemos também em palavras derivadas de outras que se grafam com G. Exemplo: engessar, derivada de gesso. Gengivite, derivada de gengiva. Selvageria, derivada de selvagem. Usamos a letra J em formas verbais terminadas em jar. Exemplo: bocejar, beijar, sujar. Escrevemos com a letra J palavras de origem tupi, africana ou árabe. Exemplo: jiboia, pajé, manjericão, canjica. Usamos também em palavras derivadas de outras que já apresentam a letra J. Exemplo: cerejeira,
derivada de cereja. Laranjeira, derivada de laranja. Lojista, derivada de loja. Viu como é fácil? O domínio das regras ortográficas podem ser desenvolvidas por meio de escrita, consulta ao dicionário e da leitura. Isso mesmo, leitura. Agora vamos ler algumas palavras com G. Vamos lá? Agenda, argila, auge, digerir, digestão, geada, geladeira, relógio, girafa, gente, ginástica, gengiva, agitado, gibi e gesso. Agora vamos ler algumas palavras com J. Vamos lá? Anjinho, loja, berinjela, laje, canjica, jiboia, majestade, giló, sujeito, manjericão, jeitoso, projeto, pajem, traje, gorjeta. Palavras derivadas, pessoal, são aquelas que se formam a partir de outras palavras. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Beijos da Proju.